tarde. Seu caminho é perfeito. Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao versículo 28, nós estamos aí num treinamento evangelístico, já há 4 semanas,
estamos avançando em cada aula, temos tentado construir um entendimento a respeito desse assunto, né? Tão importante para a nossa caminhada. Eu falei a vocês que há em circulação nas mais diversas igrejas e denominações o Evangelho dos homens, que tem permeado as igrejas. Já comentei com vocês a respeito disso, e noutrora comentarei também, e mais uma vez, sobre esse aspecto das igrejas. Mas estou agora me concentrando sobre o Evangelho de Deus. Eu quero que você leia comigo Romanos 3. Se você não tem uma Bíblia, você pode aproximar-se de alguém que a tenha e você pode conferir a leitura que faremos, ou o irmão da projeção ou irmã vai projetar ali no projetor. Transparência não. A igreja já teve retroprojetor aqui no passado? Aquele que usa transparência? Lá atrás? Acho que sim, né? As igrejas que eu passei tinha retroprojetor, né? E às vezes volta essas expressões, né? Romanos 3, 23 a 28. Acharam o texto? Amém. Eu vou ler o texto e você acompanha comigo. Romanos 3, 23 a 28. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Vamos orar mais uma vez, buscar do Senhor a iluminação necessária para que possamos crescer no conhecimento. Vamos orar. Amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta tarde e lhe somos gratos pela sua misericórdia, pela tua bondade que tem se estendido a nós dia a dia. Obrigado pelas pessoas que estão presentes. Peço ao Senhor que as guarde, que o Senhor as proteja e, mais do que isso, que o Senhor se revele a elas pela sua palavra, que elas conheçam o Deus verdadeiro e a Jesus, a quem o Pai enviou. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu tratei de um assunto indigesto, e o assunto era o arrependimento. Hoje eu quero tratar de um segundo assunto indigesto. Eu quero lhes falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus. São poucas as pessoas que têm simpatia com esse tema. Tanto é fato que boa parte das pessoas negam esse atributo divino. As pessoas gostam de enfatizar o amor de Deus, falando que Deus é amor, e fato, Deus de fato é amor. Mas as pessoas, elas rejeitam o aspecto que Deus também, Ele é um Deus irado. E hoje no mundo tem crescido alguns movimentos, principalmente simpatizantes aos ativistas
ativistas LGBT, e eles acusam a igreja de fazer terrorismo para atrair pessoas para a igreja, por causa da ira de Deus. Eles dizem que a mensagem que é pregada nas igrejas são mensagens fundamentalistas, regradas sobre ameaças, principalmente sobre o inferno e a apresentação de um Deus irado. Mas, irmãos, a Bíblia apresenta o inferno a nós. E brevemente quero tratar desse assunto. Mas a Bíblia também trata sobre a ira de Deus. O nosso Deus, ele se encontra irado. Certamente eu estava vendo uma entrevista e um ativista disse o seguinte, que Deus é amor e qualquer expressão de amor vem de Deus. Eu acho curioso essa afirmação, porque algumas pessoas têm construído uma ideia a respeito de Deus, mas uma ideia com base em uma verdade parcial. Deus é amor? Sim, mas Ele não é somente amor. Você não pode pegar apenas esse lado agradável a respeito de Deus. E quando você pega apenas um lado a respeito de Deus, e você só se fixa nesse lado de Deus, você cria uma heresia. Você precisa aceitar todas as verdades a respeito de Deus, para que você seja coerente com quem Deus é. E a Bíblia trata desse assunto com muito cuidado. A Bíblia trata desse assunto com muita seriedade. Por isso que eu quero que você ouça essa mensagem, esse estudo com muita atenção, para que você não perca nada por falta de compreensão, porque o fato de você não entender, isso não te inocenta. Vamos ver novamente o texto de Romanos 3, 23 a 25. Romanos 3, 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Se os irmãos estudarem a carta aos Romanos, e se vocês se deterem no capítulo número 1 de Romanos, os irmãos aprenderão no capítulo 1 que a Bíblia vai afirmar para nós que todos os não-judeus, ou seja, os gentios, todos os não-judeus, os gentios, que pertencem às outras nações, se você ler o capítulo 1 inteiro de Romanos, sabe o que vocês descobrirão? Que todos os não-judeus estão debaixo da ira de Deus. Todos, sem exceção. Mesmo aqueles que pertencem a uma certa classe social desfavorecida, que não é judeu, está debaixo da ira de Deus. Mesmo aqueles que pertencem a uma classe social favorecida, eles estão debaixo da ira de Deus. Mesmo aqueles que têm escolaridade, que não são judeus, estão debaixo da ira de Deus. Mesmo aqueles que têm escolaridade, estão debaixo da ira de Deus. Se vocês lerem o capítulo 1 de Romanos, você vai descobrir que aquelas pessoas que têm as mais diversas profissões e aqueles que não têm profissão nenhuma estão debaixo da ira de Deus. Veja lá, versículo 13 de Romanos 1. Romanos 1, versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco,
sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, porque sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. O que Paulo está dizendo aqui nesse pequeno trecho de Romanos 1? Que ele, Paulo, é devedor tanto de grego, como de romano, como de estudado, como de não estudado. E por que ele é devedor? Ele é devedor porque se ele não levar o evangelho a eles por estarem debaixo da ira de Deus, eles vão conhecer a manifestação da ira de Deus, que é o inferno. E Paulo sabia que ele deveria levar o evangelho de Deus a eles, porque eles estão debaixo da ira de Deus. Então Paulo falou o seguinte: eu sou devedor deles, eu preciso levar a mensagem do evangelho a eles, porque somente o evangelho de Deus pode tirá-los debaixo da ira de Deus. Interessante, irmãos, nós observarmos que no capítulo 2, se você ler o capítulo 2 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer agora que os judeus também estão debaixo da ira de Deus. Os não-judeus, assim como os judeus, estão debaixo da ira de Deus. Veja lá, capítulo 2 agora, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Se porém tu, que tem por sobrenome judeu, está vendo? Ele está falando agora de judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deves furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhe roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado, agora, presta atenção, entre os gentios, por vossa causa. Causa de quem? Por causa da conduta dos judeus. Irmãos, quem são os judeus? Aqueles que leram a Bíblia Sagrada, aqueles que estudaram a Bíblia Sagrada, aqueles que conhecem a lei do início ao fim, aqueles que tentam guardar a lei de Deus, aqueles que tentam viver de acordo com a lei de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que conhecem a Deus, conhecem a lei de Deus, eles também estão debaixo da ira de Deus. Sabe quais são os 3 capítulos mais terríveis da Bíblia? Não está no livro do Apocalipse. Os 3 capítulos mais terríveis da Bíblia Sagrada estão em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, e se você ler o capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo vai afirmar a nós que todos os homens que passaram por esse planeta também estão debaixo da ira de Deus. Basta nascer na raça humana e você está debaixo da ira de Deus. Todos, irmãos, os ricos e os pobres, os estudados e os iletrados, os conquistadores e os não conquistados, os trabalhadores e os vagabundos, os políticos e os apartidários, os religiosos e os pagãos, os certinhos e os pervertinhos, os filantropos e os corruptos, os homens e mulheres, os velhos, os jovens, crianças, presta atenção,
ninguém escapa. A Bíblia afirma categoricamente, Romanos 3, 23, pois todos pecaram. Todos. Os não-judeus pecaram. Pastor, mas eles não conhecem a lei de Deus. Ok. Mas aqueles que conhecem a lei também pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, existe uma palavra que muitos de nós não sabemos o significado dela, que relaciona-se com a ira de Deus. Talvez você nunca leu essa palavra, talvez você nunca a estudou, mas está aí em Romanos 3, 23 e 24. Sabe qual é a palavra? Que tem relação direta com a ira de Deus? Aqui, ó. É essa palavra aqui, ó. Propiciação. Está escrito aí na Bíblia. Vamos ler novamente o texto? Romanos 3, 25. Presta atenção. Muitos não sabem o sentido dessa palavra, mas ela se relaciona profundamente com a ira de Deus. E devemos lembrar que Deus está irado com o homem. Versículo 25. Acompanha comigo. A quem Deus propôs no seu sangue, como que é? Propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Alguém sabe o que significa a palavra propiciação? Pode falar. Ok, a palavra propiciação significa aqui, ó, satisfação das exigências da ira de Deus. A palavra propiciação, ela significa satisfação das exigências da ira de Deus. Então, presta atenção aqui comigo, gente. Deus, ele se encontra agora no céu, profundamente irado contra todos nós. Deus está bravo. Deus está furioso. E sabe o que é que detém a ira de Deus? Sabe o que satisfaz a ira de Deus, para que a ira de Deus não seja derramada sobre nós? Sabe o que é que desvia de nós a ira de Deus? Está escrito, irmãos, aqui ó, o sangue de Jesus. É como se Deus, profundamente irado contra nós por causa dos nossos pecados, e ó, a gente não salva um, viu? Não adianta ficar posando aí de bom moço, de boa moça, com uma Bíblia debaixo do braço, não. Tu é pecador, viu? E Deus está irado por causa do teu pecado. A única coisa que faz com que a ira de Deus seja desviada de você é o sangue de Cristo. Se você tirar o sangue de Jesus, a ira de Deus vai consumir você. O texto está apontando isso no versículo 25. Então quem é que pode me livrar da ira de Deus? O sangue de Jesus é o meio pelo qual a ira de Deus pode ser desviada de nós. Eu acho isso muito relevante, porque a humanidade pecou. Não foi você que pecou. A humanidade pecou. Os seus pais pecaram. Os seus filhos pecaram. Aqueles que não conhecem a Deus, os índios. Pastor, mas e os índios? Gente, vamos investir então no Adriano. Você está se preocupando com os índios, com os nativos? O Adriano vai agora em março levar o Evangelho de Deus.
para que a ira de Deus seja desviada daquele povo. Então ele já pediu: quem pode ajudar com dinheiro para eu comprar a Bíblia? Alguns de vocês não estão nem se movimentando para isso. A gente está tentando correr atrás de ajuda. Mas a Bíblia diz para nós que aqueles que não conhecem a Deus estão debaixo da ira de Deus, como aqueles que conhecem a Deus também estão. O fato de você conhecer, o fato de você ter uma Bíblia, isso não desvia a ira de Deus de sobre você. Apenas o sangue de Cristo pode desviar de você a ira de Deus. É só o sangue dele. Então pare para pensar. Não importa quanto de dinheiro você dá na igreja. Algumas igrejas, esse é o evangelho dos homens que eu falei recentemente. Algumas igrejas, eles pregam que se você encher o bolso do pastor de grana, se você embelezar o templo, o desfavor de Deus é tirado de você. Mas dinheiro não desvia o ardor da ira de Deus, a cólera de Deus. Algumas pessoas pensam que dependendo da sua posição na sociedade, a ira de Deus é desviada dela. A sua posição, o seu status não favorece você. Algumas pessoas pensam que por causa da quantidade de diplomas e certificados que você tem, a ira de Deus vai ser desviada de você. Deus não leva em conta os teus diplomas. Irmãos, a Bíblia vai a dizer a nós que a ira de Deus, ela se acende como labaredas contra a humanidade. Aqui, exigindo o pagamento pelo pecado. E sabe qual é o pagamento pelo pecado? Porque a ira de Deus exige. É a justiça. Sabe qual é a paga pelo pecado? Romanos 6:23. Qual é a paga pelo pecado, irmãos? A morte. O salário do pecado é a morte. Vocês estão entendendo? É aí que entra a importância da palavra propiciação. Porque a palavra apropriação é a resposta que Deus dá para vocês se livrar da ira de Deus, se livrar da sua ira. Então agora preste atenção. Quando Deus ofereceu seu Filho, quando Deus ofereceu Jesus, Deus ofereceu Jesus aqui, por um motivo. Vou repetir, que talvez vocês não estão alternados comigo. Porque Deus, o Pai, entregou Jesus na cruz. Deus, o Pai, entregou seu Filho Jesus para que você tivesse a oportunidade de que a ira do Pai não caísse sobre você. Pastor Mário, mas se Deus está irado, a ira de Deus foi derramada sobre quem? Ora, gente, a ira de Deus foi derramada sobre a cruz, sobre Cristo. Toda a ira, toda a cólera de Deus contra o pecado, de fato, caiu, mas sobre Jesus. Por isso que lá na cruz ele agonizou tanto. Ele não agonizou tanto pelo sofrimento atroz que ele padecia, que o afligia, mas saber que ele estava levando a ira de Deus sobre ele, a ira que pertencia, a ira que deveria ser derramada sobre nós, caiu sobre ele. É ali que você vê o amor, porque Deus poderia fazer você sofrer o inferno, mas Jesus sofreu o inferno por você. Isso é amor. Não é você sair beijando à torta e direito em nome do amor, fazendo sexo com qualquer tipo de pessoa, de qualquer jeito, e falar: eu posso legitimar a minha prática pecaminosa porque Deus é amor. Isso é perversão. O amor de Deus não dá legitimidade para você viver do jeito que você quer. O amor de Deus foi demonstrado na cruz, porque você deveria receber a ira de Deus. Porque Deus, inclusive nesse exato momento, Deus se encontra profundamente irado contra a humanidade. Ele só não destruiu tudo, irmãos, porque Jesus satisfez perfeitamente a sua justiça na cruz. Jesus
vindicou a justiça de Deus. E a prova disso, que ele ressuscita ao terceiro dia. Se Jesus não tivesse vindicado, Jesus estaria morto até agora. A prova pelo qual Deus aceitou o sacrifício dele, que Deus, o Pai, o ressuscita dentre os mortos. Interessante que no Antigo Testamento havia uma forma curiosa de fazer propiciação, porque a palavra propiciação ela é desconhecida para nós ocidentais, mas para os judeus fazia parte da vida diária deles. Se você ler o Antigo Testamento, vocês veriam a palavra propiciação sendo usada principalmente no livro de Êxodo, Levíticos, Número e aí por diante. Para você ter uma ideia, no templo de Israel havia 3 áreas. A primeira área se chamava pátio. A segunda área do templo chamava-se santo lugar. E a terceira área chamava-se Santo dos Santos. Talvez você já teve um estudo sobre isso. Nessa terceira área que estava o lugar Santo dos Santos, havia uma mobília ali dentro. No Santo dos Santos havia uma mobília. Alguém lembra o nome dessa mobília? Ok, antes do propiciatório, porque o propiciatório faz parte de um conjunto. A Arca da Aliança. Dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança nada mais é do que um caixote, uma caixa de madeira, revestida de ouro por fora. Só que essa caixa de madeira tinha uma tampa de ouro maciço. Essa tampa que cobria a Arca da Aliança se chamava propiciatório, a tampa. E uma vez por ano, na festa de Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para fazer propiciação a favor do povo, para que a ira de Deus se desviasse da nação de Israel. E um bode era sacrificado. E o sumo sacerdote entrava com o sangue dentro do Santo dos Santos. Uma vez por ano, ele pegava esse sangue dentro do Santo dos Santos, inclusive na sua roupa tinha correntes presas ao punho e à sua canela, porque ele poderia morrer lá dentro, se ele não tivesse confessado os seus pecados. Tinha uma cortina que separava esses ambientes, o véu. Então, o sumo sacerdote, no mês de outubro, na festa de Yom Kippur, ele entrava com sangue de bode. Ele pegava esse sangue e tinha a tampa, o propiciatório, e o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue sobre essa tampa. E a Bíblia fala que em determinado momento a glória do Senhor descia no Santo dos Santos, e se Deus não fulminasse o sumo sacerdote, haveria o perdão nacional. E a nação de Israel ficaria livre como nação, ficaria livre da manifestação da ira de Deus contra o seu povo. Só que essa expiação no propiciatório era feita uma vez por ano. Ou seja, havia validade. Tinha duração de um ano. No ano seguinte, esse ritual ele era repetido. Ano após anos. Ano após anos. Chegou um momento que no plano perfeito de Deus, esse sacrifício ele parou, ele acabou.
quando o véu, ele se rasga de alto a baixo. E por que de alto? E por que não foi de baixo ao alto e do alto para baixo? Demonstrando que foi Deus mesmo que rasga aquela parede de inimizade. E Jesus agora é o sacrifício. Jesus agora é o cordeiro. Não é isso que diz João 1, 29? Alguém sabe decor? João 29? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho acesso agora a Deus. Eu não preciso mais do pastor. Eu não preciso do padre. Eu não preciso do sacerdote. Eu não preciso do sumo sacerdote. Eu só preciso de Jesus. Ele agora é o mediador da nova aliança. Ele agora é aquele que pode me levar até Deus pelo novo e vivo caminho, ou seja, pelo seu sangue. Se você chegar a Jesus, por causa do seu sangue que foi colocado na cruz, Jesus pode levar você agora até Deus. Você não precisa mais de mediador. Jesus agora é o teu mediador. Irmãos, uma vez compreendendo tudo isso que eu lhes falei, vocês aprenderão comigo agora que o propiciatório ele nos apresenta 3 verdades. E falarei isso de modo sucinto, porque o meu tempo está avançando. E a primeira verdade sobre o propiciatório é que o propiciatório ele revela a justiça de Deus. Deixe-me provar isso a você. Vamos tentar achar essa resposta no próprio texto bíblico, ok? Para não ser um machismo aqui. Romanos 3, 25. Pastor Bruno, leia para nós. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixado impuros os pecados anteriormente cometidos. Ok. Vocês acompanharam aí? Então a primeira verdade sobre o propiciatório ou a propiciação é que a propiciação revela, o texto fala aí, né? Para manifestar o quê? A sua justiça. Então, a primeira verdade sobre propiciação é que ela revela, ela manifesta a justiça de Deus. Pastor, aqui ó, por que é relevante demonstrar a justiça de Deus? Vou repetir. Porque é relevante provar a justiça de Deus. Qual é o pior problema do Brasil? Corrupção. Um dos graves e piores problemas que nós enfrentamos é a corrupção. Nós não aguentamos mais corruptos. Verdade ou mentira? Imagina agora o Deus que fala que Ele é santo, justo e reto, desce de ombros a realidade explícita de que há pessoas fazendo mal, fazendo errado, espalhando o mal, deflagrando o mal. Imagina Deus sendo justo. Deus fala que é justo, Deus fala que é reto. Ele olha para a humanidade e deixa o pecado correr solto. Não dá, né, gente? Então a propiciação ela é necessária, porque ela revela a justiça de Deus. Irmãos, Deus ele não deixa o pecado correr solto. Deus ele vai manifestar a sua justiça. E a propiciação revela a justiça de Deus. Por que, pastor? Porque Deus não deixou injusto, Deus não deixou impune o pecado. Mas como não, pastor Mário? Se tem tanta impunidade no Brasil. Irmãos, Deus não deixou impune. Pastor, Deus deixou. Não, irmãos, Deus não deixou. Pastor, Ele deixou. Mas como, pastor? Gente, Ele fez cair sobre Jesus. Ele manifestou sim, não sobre vocês, mas Ele manifestou a sua justiça sobre o Filho dele.
Então Deus, ele fez justiça, mas no Filho dele. Isso que o texto está falando. A morte de Cristo, em outras palavras, a morte de Cristo foi para manifestar a justiça de Deus. Por que justiça? Porque Deus se encontrava irado. E Deus fez justiça, fazendo o Filho dele enfermar, morrer por você. As pessoas pensam assim, né? As pessoas, elas têm uma noção deturpada a respeito do caráter de Deus, falando que Deus pode deixar qualquer pessoa entrar no céu. Não, se você cumprir determinados ritos, se você cumprir determinadas exigências, você vai para o céu. Ok, você até pode cumprir determinadas exigências, mas quem é que trata com o seu pecado? Deus não pode deixar o pecador entrar no céu, gente. Porque se um pecador entrar no céu, isso fere a santidade de Deus. O seu pecado tem que ser pago. Tem duas opções: ou você paga no inferno, ou você aceita o sacrifício de Cristo e Ele paga por você. A segunda verdade a respeito da propiciação é a respeito da ênfase no sangue de Cristo. Quando eu falo Cristo, estou me referindo a Jesus. O sangue de Cristo. Veja lá novamente o texto. Romanos 3, 25. Estou terminando. A quem Deus propôs, está vendo lá? No seu sangue como propiciação. Note que Deus ofereceu o sangue do seu Filho Jesus como oferta pelo pecado. A Bíblia diz: como que é feito justiça? O texto fala, no sangue. Mas pastor, eu não posso fazer justiça própria? Você não tem. Você não tem justiça própria. A justiça, vocês aí que clamam por justiça, espera em Cristo. Ele é a justiça de Deus. Justiça está em Jesus Cristo. Somente Ele. Você não vai ver em nenhum partido, em nenhum governante, aquele que faça justiça. Justiça, só Jesus. Note a ênfase aqui no sacrifício, né? Foi Deus quem escolheu, né? Foi na mente de Deus que, para satisfazer a rebelião do homem, Ele faria cair isso sobre Jesus. Até no ano passado nós decoramos um texto, um capítulo, não foi? Alguém lembra o capítulo que foi decorado no ano passado aqui? Isaías, qual capítulo? 53. Você sabia que Isaías 53 fala a respeito da ira de Deus? Falando sobre o Messias que seria sacrificado. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu justo, com a sua justiça, justificará muitos. Lembra desse texto que foi memorizado? Muitas pessoas tentam aplacar a ira de Deus de outras maneiras. Muitas pessoas tentam aplacar a ira de Deus, por exemplo, elas pensam assim. Eu vou voltar sobre o Evangelho dos Homens, tá? As pessoas das igrejas, pode frequentar qualquer um, você vai ver isso, infelizmente. Eu vou dar uma boa oferta para a igreja. Não estou falando contra. Se você quiser dar uma oferta porque você acha que o trabalho que a igreja faz é um bom trabalho, isso aqui tem custo, então eu vou investir, porque eu acredito nessa igreja, ela prega, ela vai atrás, ela ajuda. Então alguém tem que fazer isso, alguém tem que investir. É caro, tudo é caro hoje. Mas não porque eu estou querendo comprar de Deus um favor. Muitas pessoas acham que pode comprar de Deus, aplacar a ira de Deus por dinheiro, como se Deus aceitasse suborno. Outras pessoas pensam que elas podem aplacar a ira de Deus fazendo caridade. Mais uma vez, não estou aqui falando contra fazer caridade. Você quer fazer caridade? Faça, até é bom para o seu coração. Mas isso não aplaca a ira de Deus. Você quer fazer esmolas? Não faça esmolas. É bom isso para o seu coração.
Você que é um serzinho egoísta, faça as mãos. Eu vou obedecer determinados ritos da igreja. Então obedece. Hoje, um jovem vai obedecer a um rito da igreja. É ou não é? Um dos nossos jovens vai descer as águas. Aqui é um batismo hoje. Isso aqui é um rito. E é bom que se faça isso mesmo, para demonstrar que ele aceitou Jesus. Mas esse rito não aplaca a ira de Deus. O que aplaca a ira de Deus é o sangue de Jesus. E para eu terminar, a terceira verdade sobre propiciação é o acesso que nós temos a ela. Olha aqui, presta atenção porque eu estou terminando. O acesso a ela é somente pela fé. Você tem que crer no que Jesus fez por você na cruz. Você já creu que Jesus é suficiente para salvar você? Para redimir você? Então você teve acesso à propiciação. A ira de Deus foi desviada de sobre você. Se você não creu, você precisa crer. Porque se você não creu, teve um pregador passado chamado Jonathan Edwards. Já ouviram falar dele? Ele foi missionário entre os índios. E uma vez ele conta-se na sua biografia que ele estava numa tribo e ele não falava, ele queria comunicar-se com aqueles nativos e ele desenhou, ele fez alguns desenhos. E um dos desenhos que ele fez uma nuvem bem escura e ele falou: essas densas trevas estão sobre vocês. Ele fez um menininho carregando um chumbo, andando numa superfície bem fininha, com algumas áreas dessa superfície do chão, áreas quebradiças e podres, fininha, e o cara andando com um chumbo pesadão. E debaixo dessa superfície, o fogo do inferno. E ele falou: vocês podem cair a qualquer instante no fogo do inferno e nada pode impedir você. O peso que você carrega dos seus pecados é suficiente, pesado, para condenar você no inferno. Consegue imaginar você andando, uma nuvem, um arco já está esticado com a flecha da justiça divina, mirando no teu coração, e você andando numa superfície quebradiça, áreas podres, recebe o peso do pecado, do seu próprio peso, pode derrubar você e condenar você no fogo do inferno. Se não for a mão da misericórdia divina em resgatar você dessa condição, você vai perecer eternamente. Só Deus, por meio de Jesus, pode resgatar você dessa condição. Você vai cair no inferno pelo seu próprio peso de pecado. Eu tenho acesso a essa propiciação, ou seja, a satisfação da ira de Deus por meio da fé. Você tem que crer em Jesus. E talvez você esteja aqui e você diga: pastor Mário, eu ainda não tinha entendido o que Jesus fez por mim. Eu entendi agora. E eu quero receber Jesus como meu Salvador. Se você deseja fazer isso, então, no seu lugar, confessa a Jesus então agora. Fala para Ele: Senhor, eu sou um pecador. Me salva. Eu sei que o Senhor morreu por mim. Me salva. Deus pode salvar você. Amém? Amém. Fecha seus olhos e abaixa sua cabeça. Todos de olhos fechados, cabeças abaixadas. Eu vou orar. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Talvez você esteja aqui e você diga: pastor, eu gostaria
com base naquilo que foi ensinado, eu gostaria nesta noite de receber Jesus como meu Salvador. Há alguém assim? Pastor, eu gostaria de entregar minha vida para o Senhor salvar. Levanta uma das suas mãos, porque eu quero orar a Deus a teu favor. Alguém assim? Só indica uma das suas mãos e eu quero orar por você. Alguém? Alguém? Senhor Deus, continua trabalhando em nossos corações e nos ajudando a entender o plano do Senhor, que inclui salvar pessoas. Eu peço que o Senhor trabalhe no coração de cada uma das pessoas que aqui estão, inclusive ajudando eles a terem convicção da sua conversão pessoal. E se há alguém entre nós que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, que essa pessoa possa se entregar ao Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos vocês. Vamos dar sequência no culto. Daqui a pouquinho a gente retorna com o culto noturno. Boa noite.